Quando é que houve para você esse despertar em relação, até você já falou, mas como é que foi isso em relação, por exemplo, a essa questão da libertação, né, do expulsar demônios? Isso. Eu vejo assim que a igreja deu uma grande ênfase nisso por um período, agora diminuiu novamente, né? E eu estava lendo que nos primeiros séculos essa foi uma grande marca da igreja. Sim. Porque a gente vê muito negócio da cura e do sobrenatural, mas a gente esquece às vezes do expulsar demônios, né? Então eu li que na igreja primitiva ali houve um crescimento absurdo, porque haviam coisas que ninguém conseguia resolver, que medicina, que ninguém conseguia resolver, e eles levavam à igreja, levavam aos discípulos de Jesus, e eles oravam, e pessoas eram libertas instantaneamente de coisas, e aquilo era uma marca muito grande da igreja, né? Uhum. E tá lá, né? Os sinais seguirão os que creem, e cita a questão da libertação, do expulsar demônios. Quando é que foi que houve um despertar para você nisso, assim? E aí eu vou fazer a pergunta em duas partes, dessa forma mais individual, de eu orar por alguém e ela ser liberta, e depois dessa forma mais cidades e regiões. Entendi. Nós começamos, a gente tinha um dia, eu tinha uma equipe pastoral e de intercessores e eu reservava um dia semanal para estudo, né? E ali, Com a equipe. Com a equipe. E como morava numa cidade praiana, eu ia para a beira da praia, às vezes para um monte na praia. E ali a gente se expunha a Jesus, ao Senhor, e começava a apresentar nossa história pessoal e nossas limitações, confessando pecados e pedindo que Jesus viesse nos restaurar. Então nós aprendemos muita coisa aplicando os princípios da nossa vida. E quando o Espírito Santo estava realmente operando, porque essa igreja presbiteriana, ela tinha reuniões de libertação terça-feira, 3h da tarde, lotada assim com pessoas de vários ministérios. Então aquilo para a gente foi um laboratório, onde o Espírito Santo treinou a gente sobre isso. Então você começa a aprender com os quadros de cura, os quadros de libertação. Então aquela coisa de rejeição, as feridas da alma, por onde vem tudo aquilo, como os demônios chegam, e aplicando os remédios bíblicos, né? Ensinando as pessoas biblicamente sobre identidade. E aí, muitas dessas horas havia o confronto espiritual. Demônios se manifestavam porque a verdade, a luz ia entrando, e aí iam quebrando cadeias, rompendo cadeias, pessoas que foram rejeitadas no ventre, pessoas que viveram dores terríveis. Então, a gente aprendeu a aplicar a palavra, e a palavra trazendo essa libertação. E às vezes entravam situações, pessoas entravam na hora da reunião, bêbados entravam, e você dava aquele comando contra aquelas situações. Aquele foi um tempo onde nós vivemos muito isso, aprendemos muita coisa na vida da igreja, com os irmãos, indo nas casas, sendo chamados, né, para ir nas casas, operar, às vezes, com o Espírito Santo, situações familiares que estavam com cadeias, com amarras. Já nos dias de hoje, a gente percebe, ultimamente, o Espírito Santo tem feito uma correção na igreja. Nós mesmos, existiam coisas que estavam sendo feitas que já não estavam alinhadas à palavra. Por exemplo? A gente trata disso, mais especificamente, libertação precisa ser acompanhado de discipulado. Sem discipulado não dá para ter libertação. Então, o que isso realmente significa? Significa que o processo de lidar com os demônios, sem lidar com ensinar os fundamentos de Cristo para a pessoa, o andar com o Espírito Santo para a pessoa, é infrutífero, né? Ele pode ser perdido completamente, né? E nós erramos nisso quando muitas vezes não checamos esse pré-requisito, né? Então, o movimento de libertação, até hoje, a gente está apontando, olha, não adianta fazer o processo com alguém se ele não está comprometido com uma igreja local, com o discipulado,
né, em sujeitar a um pastor, a uma liderança para formar Cristo, formar o caráter. Então, e muitas pessoas desejam a libertação, mas não querem andar com Cristo. Então, esse discernimento, eu penso que agora alguns ministérios estão tendo. Muito bom. Passou essa onda, como era, dos programas de libertação sem um compromisso com Cristo. Então, nós temos pedido perdão por isso, porque foi uma fase infantil nessa área. E nós necessitamos agora focar o alvo da semelhança de Cristo ao lado do processo de libertação. É claro que algumas vezes você tem situações que as pessoas vêm e você vai repreender o demônio, vai tirar, mas você tem que instruí-las corretamente a respeito disso. Olha, você quer resolver isso definitivamente? Então você precisa se comprometer com o discipulado, você precisa prestar conta e você precisa andar com o Senhor Jesus e com os irmãos, com a vida da igreja, né? Eu vejo um paralelo assim, no corpo, na saúde, né? Tem se falado muito sobre uma medicina da doença, né? E uma medicina da saúde, né? Isso. Então, eu posso ir lá e tratar aquela doença, mas a verdade é que tem causas, né? O que me fez ficar com aquela doença, né? E aí você pode tomar um remédio e aquilo desaparecer por uma semana, um mês, mas ela vai voltar, né? Porque as causas estão tudo aqui, eu continuo comendo do mesmo jeito, eu continuo sedentário do mesmo jeito, eu continuo tendo estilo de vida, vai voltar, né? Então aí vai ficar só indo de médico em médico ou de libertação em libertação, exatamente, né? É a 10ª pessoa que você, 10ª vez está orando por aquela pessoa ali. E aprender, né? Agora usando esse paralelo, aprender a ir no médico quando você não está doente é um fator interessante, né? Por que você está indo no médico? Para manter a minha saúde, né? Para eu não ter que ir ao médico doente. Como é que foi a compreensão? Quando é que veio essa compreensão e esse chamado de Deus de começar a trabalhar então agora com regiões? Né? Porque vocês começaram um trabalho maravilhoso na nação, né? E a gente está colhendo frutos disso, né? Às vezes as pessoas não percebem que o que nós estamos vivendo como Brasil hoje tem muito a ver com esse tempo em que homens e mulheres foram entendendo o que estava acontecendo na nação e intercedendo por isso. Mas como é que foi chegar nesse entendimento? Há principados e potestades agindo em regiões. Então, eu estava mais especificamente no Maranhão, e foi a época que eu conheci também a doutora Neuza, anos 90, e ela estava começando a caminhar com o Peter Wagner, né, que é uma liderança americana, mas que foi global, e a Valnice também tinha voltado ao Brasil. Então, esses líderes, Francisco Nicolau, que eles começaram a receber da parte do Senhor várias coisas nesse sentido de cidades, né? E eles começaram a repartir isso e encorajar a gente para orar pelas cidades e regiões. E a partir daí nós começamos a olhar as cidades de uma outra maneira e já pensando nas cidades, e a oração não só com um fim em si mesmo, mas pensando na colheita. Havia uma colheita que precisava ser desatada, né? Hoje a gente vê uma igreja muito grande no Brasil, mas essa colheita ela foi gerada na oração, né? Havia no coração de Deus um desejo de que a nação conhecesse o Senhor, né? Seguisse o Senhor. E aí começamos, aí as cidades onde havia o domínio de idolatria, feitiçaria, prostituição, ocultismo, eram alvo do mapeamento, né? E da oração. O mapeamento? O mapeamento era o levantamento exatamente dessa cultura dominante. Entendi. Né? Das fortalezas culturais, de idolatria, de feitiçaria, de prostituição. Identificar os ídolos numa cidade. Exatamente. Porque aqueles ídolos dominam o pensamento, as pessoas, as famílias, definem a cultura, né? E trazer a mensagem orar para que a mensagem do reino pudesse, então, quebrar isso e esses principados e potestades fossem detidos e houvessem grandes colheitas. Então, na época, por exemplo, a gente ainda vivia coisas extraordinárias, assim, de grandes reuniões de evangelismo.
Então, nós vimos várias reuniões grandes, 17 mil, 20 mil pessoas reunidas e o evangelho sendo pregado. Vários evangelistas passaram, no Maranhão mesmo passou, São Luís passou. E a gente viu uma quantidade grande de vidas se rendendo a Cristo. E aí as cidades que eram fortalezas, onde aqueles pensamentos anti-Deus estavam consolidados, tinham os altares, então começou um trabalho com as igrejas locais. Aí entrou a oração unida, desafiando os pastores para orar juntos. Igreja na cidade. Isso, a igreja na cidade, orando pela cidade, vendo a população, vendo as suas necessidades do evangelho e vendo também aqueles que estavam envolvidos com outra fé, outra confiança e com o desafio de ir a eles e repartir a mensagem do Senhor. Não fugir deles, mas ir a eles, mas deter as forças espirituais nos ares da cidade.